Boa noite, bem-vindos ao programa Frequência Académica. Tenho o prazer de estar hoje com Paulo Faustino. Boa noite, Paulo. Boa noite, José. É um prazer estar aqui novamente. Prazer ter-te connosco aqui na Universidade de São José, onde, para quem não conhece o professor Paulo Faustino, ele, para além de ser um empreendedor e de várias outras facetas, nomeadamente é doutorado pela Universidade Complutense de Madrid, Faculdade de Ciências da Informação, é também pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa, com investigação realizada na Columbia University, na área da economia e gestão dos mídia e indústria criativa, que é, aliás, uma das áreas, entre as várias que o professor se debruça, em que ele tem vindo a desenvolver a sua ação. Paulo, vamos falar, começar antes de irmos propriamente aos projetos que tens vindo a desenvolver ultimamente, vamos falar da tua carreira académica. Muito bem, obrigado novamente, José. De facto, reitero de facto o prazer de estar aqui. É sempre muito agradável vir aqui ter esta oportunidade de partilhar conhecimento e particularmente num tema que me interessa bastante, que é o empreendedorismo, embora mais aplicado ao setor criativo e cultural. Bom, a ideia, digamos, a questão do empreendedorismo é uma questão fundamental porque hoje em dia as novas gerações têm uma forma de pensar completamente diferente e de estar na sociedade. Já não estão tão disponíveis como nas nossas gerações para ter horários normais de trabalho clássicos, entrar às 9, sair às 6 ou às 7 da tarde. Portanto, isso já não é, evidentemente que ainda existe e irá existir, mas eles têm hoje outro mindset no sentido de querer ser um bocado senhores do seu tempo. E na verdade, por outro lado, muitas atividades tradicionais da economia já não são tão interessantes do ponto de vista dos desafios profissionais e algumas delas estão em declínio. E de facto é preciso estimular a criação de novas atividades económicas, novas formas de trabalhar, novos negócios, novos projetos e no fundo, e de facto há muita gente com capacidades e com motivação para criar, para gerar, colocar em prática ideias e transformá-las em negócios, e é isso que eu tento fazer do ponto de vista do empreendedorismo. O empreendedor não é necessariamente um gestor, embora evidentemente tenha sempre funções de gestão. O empreendedor é uma pessoa que realmente gosta de criar coisas, neste caso estamos mais a falar obviamente de negócios, projetos, podem até não ter fins lucrativos, mas o empreendedor é alguém que de facto por alguma razão tem uma dinâmica, digamos, e uma motivação elevada para criar projetos e colocá-los em prática. Hoje estou completamente dedicado à academia, mas tive o privilégio, ainda tenho o privilégio e faço questão até para isso ser, digamos, utilizado na academia, de continuar a ter alguma ligação com a indústria. Mas o meu percurso durante muitos anos foi ligado à indústria, precisamente na indústria dos mídia, e portanto isso dá-me, julgo eu, por vezes algum aporte interessante para eu partilhar alguns aspectos práticos com os alunos, assim como outras circunstâncias e experiências profissionais que eu tenho tido a oportunidade de experimentar, de vivenciar. E portanto, no fundo é isso, tento por um lado transmitir aquilo que é a minha experiência e o meu saber académico, não só em Portugal como noutros países, que eu também tenho tido a oportunidade de dar aulas noutros países, mas pronto, também as experiências profissionais que eu vivi, digamos, esta coexistência entre o mundo académico e o mundo empresarial é uma boa simbiose, na minha perspectiva, para partilhar algum conhecimento e estimulá-los se tiverem no caso de terem uma boa ideia, no caso de se reverem no perfil e na figura de empreendedor, que o façam e que não tenham medo de arriscar, evidentemente com ponderação, com bastante cuidado, mas já aconteceu inclusivamente alguns cursos, obviamente situações muito, muito raras, mas já aconteceram alguns cursos, um ou outro projeto transformar-se em empresa. Portanto, eu ainda hoje me recordo, por exemplo, uma vez em Moscou, onde andei durante 2 meses um curso intensivo, um dos alunos criou uma empresa e ao que sei, pronto, já não tenho contato com há alguns anos, ao que sei, a empresa enfim, correu bem. Já não tenho acompanhado isso. Também já aconteceu num outro caso, uma pequena empresa em Lisboa. Portanto, já aconteceu no meio
de várias experiências letivas, docência nesta área. Já aconteceu a criação de algumas empresas. Obviamente não é esse o objetivo, mas o objetivo no fundo, preparar os alunos para essa eventualidade, caso venha a acontecer. A maior parte das vezes não acontece, a esmagadora maioria não acontece, mas fica o ensinamento. E a questão do empreendedorismo não é só para criar empresas, também é para a figura do intraempreendedor, que é a pessoa que dentro das outras organizações também pode ter um papel proativo de ajudar as empresas a crescer. Portanto, temos que também ter em conta o intraempreendedor, no fundo é criar projetos dentro de empresas para onde se trabalha, não é? Portanto, as empresas precisam de sublíderes, precisam de empreendedores que ajudem, digamos, a dinamizar as empresas. E, portanto, no fundo estamos a falar de empresários dentro de outras empresas, ou, enfim, não é bem a figura empresária, mas é, digamos, alguém que gosta de empreender por conta de outra. Eu hate well. Aí está uma surpresa. Porquê é que nos trazes esta música? Bom, eu efetivamente sou muito eclético do ponto de vista de gostos musicais, e tanto gosto de música clássica como consigo ir ao hard rock ou heavy metal muito excepcional, mas os AC/DC, como sabemos, é uma banda australiana que tem um percurso muito sinuoso, no fundo estávamos aqui a falar de empresas, é uma empresa familiar, porque no fundo foi fundada pelos irmãos Young, pelos irmãos, liderado pelo Angus Young, e ao longo dos anos, para além do seu estilo inconfundível, muito assente na guitarra do Angus Young e na voz, sempre na voz dos vocalistas, que foram vários, como sabemos, não é? E portanto, o Bon Scott e depois o Brian Johnson, aquela voz poderosa que ambos conseguem ter, para mim é algo extraordinário. E depois é toda a dinâmica em palco. Realmente é uma das bandas, não é propriamente, digamos, eu quando refiro a gostar dos AC/DC, não é, digamos, a música que não é das músicas que eu mais gosto, mas do conjunto é uma banda que me impressiona pela força, pela imponência, pela performance em palco, e eu tive a oportunidade de os ver várias vezes. E a primeira vez que os vi até foi em Londres, no London Arena. De facto foi um concerto extraordinário. Bom, e portanto eu estava lá por razões diversas, incluindo profissionais, e fui ver o concerto e reforçou esta minha percepção sobre os concertos dos AC/DC. Pronto, e lembrei, podemos começar com esta poderosa banda e poderosa música, que infelizmente, eles nos últimos anos não têm dado espetáculos. Eles depois estiveram em Portugal pelo menos 2 vezes, eu também tive a oportunidade de os ver em Alvalade e depois no Restelo, mas é sempre uma banda que se eu tiver a possibilidade de os ver, verei, porque os concertos são extraordinários. Estamos com o professor Paulo Faustino. Paulo, tu foste cofundador e presidente da International Media, chamada International Media Management and Academic Association, conhecida pela sigla IMA. Que importância é que esta associação, sim, é disso que se trata, tem no âmbito do empreendedorismo e também da área empresarial em geral? Bom, esta é uma associação sobretudo académica, não é uma associação, digamos, direcionada para a empresa. É uma associação que foi criada de facto em Chicago, primeiramente na Northwest University em Chicago, em 1994. Foi um grupo de professores de várias partes do mundo que se juntaram, e a primeira reunião foi de facto na Northwest University em Chicago. Pronto, por alguma razão, enfim, seria uma longa conversa, mas estarmos aqui, convidaram-me para participar dessa reunião, porque essa reunião pretendia reunir especialistas mundiais que se estavam a dedicar ao estudo da gestão e economia dos mídia. E portanto, no fundo, foi esse o propósito inicial, e portanto entendeu-se na altura, liderada pela Northwest University, pelo professor John Levine e também pelo professor Elin Wan da Columbia University, e portanto eles foram de facto os líderes, e convidaram cerca de
creio que éramos 12 na altura, 12 pessoas de várias partes do mundo, para fundar essa associação, essa network. E assim foi, e a partir daí, digamos, fizemos essa reunião em 94, lá na Northwest University em Chicago. Depois, digamos, definimos o que é que iríamos fazer, o que é típico nestas associações académicas: organizar conferências, publicar trabalhos, seminários, enfim, e no fundo disseminar conhecimento sobre estas áreas de gestão e economia dos mídia. Bom, e efetivamente o primeiro presidente foi John Levine, depois foi o Elin Owen, depois a associação evidentemente alargou-se, depois foi um colega da Alemanha, que infelizmente já faleceu. Bom, e depois, a determinada altura, digamos, fui desafiado para apresentar a candidatura. Digamos, acabaram por apoiar a minha candidatura e de facto fui durante 4 anos presidente. Aliás, os mandatos são 2 anos e foi renovado. Eu depois entendi que 4 anos é suficiente, e aliás tinham-me sugerido mais 2 anos. Eu achei que era a altura de estas coisas também precisam de renovação, e pronto, mantive-me no board. Ainda hoje mantenho no board. Hoje a associação é liderada por uma colega do Qatar, e anteriormente foi também um colega alemão, não aquele que eu falei que faleceu. E bom, esta associação de facto tem esse propósito, e é uma associação com algum dinamismo, e todos os anos faz uma conferência internacional. Este ano foi em Marrocos, portanto para o ano vai ser no Chile, e portanto e o objetivo é esse, digamos, partilhar e disseminar conhecimento relacionado com aquilo que estamos a fazer ou que se faz na área da gestão e economia dos mídias, um bocado por todo o mundo. E portanto, como qualquer associação académica ou de investigadores, professores numa determinada área, esta especializou-se nesta área, neste ramo, se quisermos, das ciências da comunicação, que é a economia e gestão dos mídias, e o propósito é exatamente esse, quer dizer, digamos, disseminar e popularizar, ou se quiserem, partilhar aquilo que vai sendo feito em vários países nestas áreas, quer do ponto de vista daquilo que são a investigação científica, quer também as experiências de docência que os colegas vão tendo um bocado por todo o mundo nestas áreas. Portanto, no fundo, é uma associação internacional e que tentamos estar em organizar conferências em vários países, não nos confinando à Europa ou aos Estados Unidos, e portanto já tivemos na Ásia, já organizámos precisamente em Beijing, já organizámos na Coreia do Sul, já organizámos no Brasil, já organizámos em Portugal, que não podia deixar de ser, obviamente nos Estados Unidos várias vezes, na Alemanha. Bom, enfim, já organizámos muitas conferências um bocado por todo o mundo. E portanto o objetivo é exatamente esse, é abarcar, digamos, os vários continentes do ponto de vista da partilha de conhecimento, né? Bom, é de facto uma banda também muito interessante. Ainda há bocado estamos a falar de empresas familiares. É mais uma banda de família, porque no fundo são 3 irmãos e um primo, não é? Que constitui a banda. Estes aspectos, digamos, que estão por trás da formação das bandas também me despertam algum interesse, porque no fundo isto acabam por ser empresas familiares, quer dizer, neste tipo de circunstâncias, e é uma banda que pronto, começou por ser uma banda, digamos, de rock alternativo, e com muitas outras bandas depois deixam de o ser, mas isso não perderam a autenticidade nem o interesse por se terem tornado uma banda. Para mim é uma das melhores bandas pop rock que ainda temos. E eu gosto muito dos King of Leon, porque eles têm também alguma influência de blues, aliás bastante. Eu gosto muito de blues, e é uma banda americana que, aliás, digamos, já tivemos a oportunidade até de ver em Lisboa. Eu já os tinha visto no Sambódromo no Rio de Janeiro, e é uma banda que eu gosto de quase todas as músicas, e portanto tem um estilo muito linear, digamos, é muito completa, e portanto
É uma banda, digamos, que encaixa muito naquilo que é o meu gosto musical, que é muito anglo-saxónico. Evidentemente gosto de música popular brasileira, naturalmente música portuguesa, porque temos um pop rock e hoje em dia temos uma geração muito interessante de músicos em Portugal a fazer trabalhos extraordinários, mas neste tipo de circunstâncias temos que sempre fazer uma seleção e esta referência tem a ver também com o facto de eu ter gostado dos concertos que vi. Já tive a oportunidade de ver também, como disse, vários concertos e recordo particularmente no Rio de Janeiro, no Sambódromo do Rio de Janeiro, uma altura em que eu estava no Rio de Janeiro a dar aulas numa universidade, no Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Também foi um espetáculo extraordinário naquele ambiente um bocado pré-carnavalesco que se vive sempre nestas circunstâncias no Rio de Janeiro, e portanto no local do Sambódromo. Foi um concerto que me ficou na memória, e por isso, digamos, aliás, o meu critério para selecionar algumas músicas foi exatamente esse. Quer dizer, é muito difícil uma pessoa selecionar 8 ou 10 músicas se não encontrar um critério, porque são muitas sempre que a pessoa gosta, e as músicas aqui que eu estou a escolher não são necessariamente as que eu mais gosto. Portanto, arranjei aqui alguns filtros, e os filtros foram concertos que eu vi fora de Portugal e que me ficaram um bocado na memória. Portanto, foi este o filtro, e este concerto ficou-me de facto na memória no Rio de Janeiro, e depois tivemos a oportunidade, aliás, de o ver, como referi, em Lisboa no Nós Alive. Que desafios para os meios de comunicação social? Bom, essa é uma questão muito difícil. Não é difícil falar sobre o tema, mas é muito difícil encontrar soluções. Efetivamente, esse assunto está muito na agenda, nomeadamente a questão do financiamento da comunicação social, não é? Porque o modelo de negócio tradicional da comunicação social entrou numa erosão completa, por várias razões. Não temos obviamente aqui tempo para explicar muito isso, mas basicamente pode-se resumir ou sintetizar em 3 ideias. A primeira, obviamente, que o aparecimento da internet criou bastante disrupção, quer no financiamento, quer na forma de organização e produção de conteúdos, produção não só de conteúdos, mas também de, enfim, tudo o que tem a ver com a atividade e a cadeia de valor das empresas jornalísticas. A publicidade, digamos, os investidores, publicidade, os anunciantes começaram a perceber com o aparecimento da internet e com outras técnicas e possibilidades de suportes de comunicação, que os mídias já não tinham exclusivo ou quase exclusivo, como tiveram até à década de 90, eram muito importantes para promover e divulgar as marcas. Começaram a perceber que havia outras formas alternativas de comunicação, nomeadamente, e olha, estamos aqui a falar dos concertos ou de espetáculos. Hoje em dia os espetáculos são projetos de comunicação, na verdade. Portanto, obviamente temos todo o espectro criativo e cultural, mas por trás destes grandes festivais de música há toda uma preparação para estruturar estes festivais também como projetos de comunicação, para oferecer possibilidades de comunicação às marcas, não é? E portanto os eventos hoje, aliás, aquilo que se chama comunicação below the line, no fundo fora dos mídias, tem um papel determinante, e hoje muitas empresas alocam uma parte interessante do seu orçamento de publicidade para este tipo de eventos, e o dinheiro não chega para tudo. E portanto muitas marcas começaram a investir mais no marketing digital, nos eventos, em relações públicas, e para além, obviamente, daquilo que é central, que é o aspecto que tem merecido bastante atenção do ponto de vista da regulação, mas pouca ação na prática, que é algumas empresas predadoras como o Google, que no fundo, digamos, que têm roubado, entre aspas, a publicidade aos mídia, associando a conteúdos que os próprios mídia fazem sem pagar direitos de autor. Portanto, acaba por ser um negócio predatório, tem sido um negócio predatório para os mídia, e esse é um aspecto, digamos, estrutural que afetou muito os meios de comunicação social. Ou seja, as empresas tecnológicas, como nomeadamente como o Google, conseguiram desenvolver um modelo de negócio precisamente porque têm ferramentas tecnológicas e têm capacidade de investimento que os mídias tradicionais não têm, em que se no fundo estão a apropriar do valor criado pelos mídias, quer do ponto de vista do direito de autor, quer do ponto de vista da publicidade. E portanto
essa é uma questão que tem sido levantada, não só nos Estados Unidos, como na União Europeia. Obviamente que o Google sabe disso e vai tentando fazer algumas ações de relações públicas, criando alguns fundos de apoio aos mídias, mas esses fundos de apoio, enfim, nunca não vão reverter, não vão reverter esta situação. E, portanto, ou seja, e no meio disto tudo, evidentemente, também não podemos deixar de ter em conta que as novas gerações também já não estão tão familiarizadas com o suporte de papel e mesmo com a ideia de ler de alguma forma intensiva jornais, também não é propriamente, digamos, um hábito que se tenha mantido nas novas gerações, o que não significa que eles não leiam e não tenham uma formação superior à nossa geração, mas são formas diferentes de consumir informação ou notícias e, portanto, consomem outras coisas que lhe dá outro tipo de conteúdos, também lhes dá bastante experiência e bastante conhecimento, mas no fundo é isso, quer dizer, houve aqui uma espécie de substituição e de apropriação de valor por parte de algumas empresas tecnológicas que colocaram os mídias numa situação muito difícil. E portanto a grande questão é como é que os mídias se vão financiar, acreditando que os mídias continuam, e eu acredito nisso, que têm um papel fundamental e estrutural para assegurar o pluralismo da informação, que por seu lado é fundamental para manter e consolidar as democracias. Teach your children. Estamos com o professor Faustino, estamos a chegar ao final do nosso programa. Paulo, tu és cofundador e co-diretor do Journal of Creative Industries and Cultural Studies, JOCIS, uma entrevista onde eu já tive o prazer de participar, e que estou inclusivamente, faço parte do Conselho. És também cofundador e diretor e presidente do Conselho Científico do Mestrado em Comunicação e Gestão de Indústrias Criativas da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, um curso que criaste recentemente, que suscitou no início do seu lançamento algumas dúvidas, mas que teve um grande sucesso, nomeadamente em termos de número de alunos. Antes de terminarmos o programa de hoje, vamos ouvir o Blues Etílico, que é uma banda de blues brasileiro, com o tema Puro Malte. Estivemos com o professor Paulo Faustino, gostei imenso do nosso programa. Voltamos para a semana de novo com o professor Faustino. Boa noite, Paulo. Boa noite, obrigado, foi um prazer. Obrigado.